Salve, salve! Estamos lá mais uma vez com o nosso vestiário, dessa vez falando sobre crises, né, sobre times de futebol daqui do estado do Piauí. Hoje recebendo mais uma vez o meu amigo, meu irmão, Pedro Henrique. Pedro Henrique, seja bem-vindo. Obrigado, Denis. Obrigado a todo mundo aí. E também recebendo aqui ele que vai falar sobre tudo, né? Sobre os bastidores aí do River nos últimos anos, sobre essas confusões que a gente viu, né, pela imprensa, mas dessa vez com um olhar de uma pessoa que estava lá dentro. Seja bem-vindo, Djalma Lemos, diretor de marketing do River. Seja bem-vindo. Tudo bem, Denis? Obrigado pelo convite. Pedro, prazer revê-lo. Prazer. Vamos lá, vamos conversar aí sobre o futebol piauiense, sobre o River, né? Sobre o Galo, que é aí uma grande paixão, né? Então vamos lá. Você sabe que um dos assuntos mais solicitados, né, pelos torcedores era justamente essa pauta sobre o River. No nosso Instagram, nas nossas redes sociais, a turma pedia demais que a gente trouxesse aqui alguém que falasse sobre o River, né? Sobre esses últimos anos aí que o River vem passando. E para começar esse bate-papo, Djalma, vamos falar a partir do Djalma como dirigente, né? Como começou, onde o Djalma entra na história do River? Eu cheguei no River eu tive em 2014, mas uma passagem muito rápida, né? E também inexperiente, né? Sem muita experiência no mundo da bola. Passei 2014 muito rápido. E quando o Genivaldo assumiu a presidência do clube, eu me coloquei à disposição, né, para trabalhar dentro da minha área, né, que eu sou formado em jornalismo, e me propus a trabalhar na área de comunicação e marketing no clube, né. Me parece que na época ele já tinha até em mente outra pessoa, mas que essa pessoa acabou não aceitando e ele então me convidou e eu prontamente atendi, e de lá para cá, né, fiquei ocupando o cargo dentro da assessoria de imprensa. Até então não era da diretoria do clube, eu era um colaborador, né? Sem nenhum vínculo real com o clube, de direção. Também? No início eu tinha uma remuneração, né? Até porque a gente fez esse acordo. Ele disse, olha, é legal você ter uma remuneração, até porque para mim poder te cobrar a altura, né? Claro. Não é só a paixão, tem que ter também a questão financeira. Mas com o passar do tempo as coisas foram caminhando para um lado de muita dificuldade, e eu como torcedor, né, que sou também, e passei em alguns momentos não perceber nada financeiramente no clube, né? Apenas mesmo me dedicando e como torcedor, como profissional, mas sem receber nada em troca. Djalma sempre foi torcedor do River? Sempre. Lá em casa nós já somos a terceira geração de riverina. Meu pai, quando eu me descobri enquanto pessoa, ali na meados da década de 70, nós morávamos ali na Rua Picos, na Pissarra, né? E meu pai, um riverino apaixonado, frequentava os jogos na década de 70, aquela comoção, né, dos torcedores piauienses naquela época, River, Flamengo, Tiradentes, os clubes ali, principalmente os clubes de Teresina, né? Aquela coisa toda. E meu pai frequentava os jogos, e como todo pai, quer que o filho, né, se torne também. Né? Então eu comecei a ir para o Albertão com 4 anos de idade. Eu lembro que eu entrava, ele me carregava no colo, e uma das cenas que eu tenho em mente é um jogo River e América de Natal, que como nós morávamos na Pissarra, então ele gostava muito de assistir o jogo na geral do Albertão. E aquela época era uma loucura, muita gente. E ele me colocou aqui no braço e a gente foi subindo ali as escadas para acessar a arquibancada do placar. Então, como eu estava no braço dele, na medida que ele ia subindo os degraus, eu começava a ver o público. Né? E quando eu descobri aquele mar de gente do River, eu fiquei assim, encantado. Aquele gramado verde, né? Quer dizer, foi uma coisa que, e com o passar do tempo, né? E outras idas também ao estádio, e aquela coisa toda, aquela loucura que era a década de 70, né? Torcer por River e Flamengo, eu acabei me apaixonando e nunca deixei o Galo. Sempre riverino, sempre riverino. Tentou ser jogador de futebol? Não, eu não tinha. Mas teve vontade. Mas joguei. Porque muito jornalista, né? Eu posso falar, eu queria muito ser jogador de futebol, pena que não deu certo, né? Não, mas eu sempre gostei de bola, né? E jogava também. E depois que nós saímos da Pissarra, nós fomos para o Saci, né? Nós chegamos no Saci bem nos primórdios lá do bairro. E a turma que a gente jogava nos campinhos,
às vezes ia fazer teste no Flamengo, que era ali na Barão. Não. E eu fui algumas Não. vezes, fui fazer teste no Não Flamengo. vem me dizer que torcendo pro River, tu foi fazer teste no Flamengo do Foi, Piauí. porque a galera toda ia e eu tinha que estar no meio, né? A espiral do silêncio eu não poderia ficar de fora, né? Não é? Então fui, eu lembro que era o Gringo, professor Gringo na época, que fazia teste lá com a moçada, mas eu nem jogava essas coisas. E, Completava o time. Completava o time. Né? Hoje eu acho que eu jogo mais, porque você vai ficando, né? Master. Você vai pegando experiência, já sabe onde é que se posiciona, atalhos do o que campo. precisa ser feito. E qual a posição do Djalma em campo? Então, eu lateral direito. Ainda dava pra correr um pouquinho, né? Lateral direito. Djalma tá em forma, então, né? assim, meu pai foi um grande incentivador para que eu fosse riverino. E hoje meu filho também é riverino. E é até mais apaixonado do que eu, né? Já aconteceu de eu estar trabalhando no estádio, né? Na época que eu fazia esporte interativo, eu na pista. E quando eu olhava para a arquibancada, ela tava ele lá com um grupo de amigos, com bandeira, aquela confusão toda. Que legal, Então, né? isso. Porque conseguiu passar, mesmo com Sim. esses últimos anos aí do River, né? É claro que a gente tem aí 2015, 2015 e 16 que foram, vamos dizer assim, atípicos, né? Mas nesses últimos anos o River não vem passando por um bom momento e mesmo assim você conseguiu fazer a transição, né? Dessa paixão aí do pai para filho, né? Isso. O Djalminha, ele já começou a torcer. Em 2007, por exemplo, a gente tem fotos dele, ele entrando em campo com o Oswaldo, né? Naquele título que foi marcante também para a história do River, né? Que foi o título para a história do Oswaldo. E para a história do Oswaldo também, que foi um divisor de águas na carreira do Oswaldo, né? Aquele título do River de 2007. E então o Djalminha naquela época ele já acompanhava, eu já levava ele já entrava em campo com o clube e na final, aquele jogo da final também ele entrou em campo segurando ali a mão do Oswaldo, que era o grande, na época, craque do River. Djalma, a gente precisa fazer uma linha do tempo para a gente chegar a essa realidade que o River se encontra hoje. O Eliseu foi presidente. Presidente Eliseu. E o que é que você lembra? Não só como, enfim, uma pessoa que se envolveu depois, porém que era torcedor do River. O que é que te marcou na gestão do Eliseu? O presidente Eliseu, em 2007, se eu não estou enganado, o presidente Eliseu na época era vice. O presidente do título de 2007 era o Calume, Frank Calume, né? O presidente Frank Calume. E acho que em 2008, aí chega o Eliseu, assume o clube. E de lá, de 2008 até 2013, né, o River também deu o bico do avião, bicou para baixo, né? Então o clube não teve muito sucesso, né, nas edições do Campeonato Piauiense. Então a gente ficou 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Era até uma época que o Eliseu era chamado de pé frio, né? 6 anos o River. Me parece, Pedro, me corrija se eu estiver errado, que na época, em alguns desses campeonatos, não existia rebaixamento. Sim. Porque se existisse na época, o River talvez rebaixado. lá atrás tivesse caído. Talvez. Porque em algumas edições, nesse meio tempo de 2008 a 2013, houve campeonatos que o River, não, assim como aconteceu agora, não conseguia classificar nem para avançar para as semifinais do campeonato. E o presidente Eliseu, chamado de pé frio, aquela coisa toda, mas foi um cara que nunca abandonou o clube, muito aguerrido, né? Então isso a gente não pode tirar do presidente Eliseu. Ele foi um cara que batalhou demais pelo River numa situação ruim, né? Muitas vezes só, né? Que a gente sabe que às vezes acontece isso, quando tá bom, nem muita parece gente, todo mundo. oba, O pai da criança são vários. E assim, uma das coisas que eu admiro muito, sempre admirei no presidente Eliseu, principalmente nessa época, foi que ele não abandonou o barco. Resiliência, né? E às vezes não era nem por falta dele querer ficar, não. Ele quis, porque não aparecia ninguém, nem para ajudar, nem para querer tocar o barco. Mas aí ele muito resiliente, como o Pedro falou, e riverino, apaixonado também, foi indo, até que 2014 deu certo. Começou errado, né? Começou errado, era mais um desastre, mas 2014 foi também um ano fantástico. Que aí o técnico era o Evaí, passou o Evaí, e o Evaí, né? Começou mal, passou né? pelo Palmeiras, né? Grande atleta, indiscutível, mas como técnico no River não deu certo. E aí veio o Josué Teixeira. O presidente Eliseu trouxe o Josué, se não me falha a memória, o River faltava 8 jogos, e desses 8 jogos o River tinha que ganhar pelo menos 6 para poder
galgar alguma coisa lá na frente. E aí a gente foi indo, e deu certo. O River foi campeão, acabou essa história do presidente Eliseu como pé frio, e aí veio o ano seguinte, 2015, que foi o ano do Galo Carijó também, com o presidente Eliseu à frente do clube, né, que veio o acesso também, que foi um ano difícil, começou... Alguns torcedores não lembram, mas não foi só glórias não. 2015, o River começou o Campeonato Brasileiro da Série D também, meio que capengando. Aí ao longo da competição que a gente foi crescendo, o elenco, muitas dificuldades extracampo, mas o elenco parece que fechou ali e as coisas foram encaixando, né? E aquele jogo contra o time lá de Sergipe, que foi o jogo da volta aqui, também foi o divisor de águas, né? Para a gente alavancar, acho que era o Estanciano, né? Nós estávamos perdendo lá de 2-0, lá em Sergipe, e aí fizemos 2-1. Esse gol lá também foi o grande divisor de águas, que aí o jogo da volta a gente já jogou, de certa forma, pressionado, mas a pressão por ter feito o gol lá já não era. E me parece que aqui foi 3-0 o jogo. 3-0. Show de bola de Fabinho, Eduardo e companhia. Foi um negócio impressionante. E aquele jogo ali, aí pronto, aí foi... A torcida veio, a torcida cresceu, né, a diretoria, e na época eu estava nas arquibancadas. E eu lembro que eu estava na Conrádio, no jogo contra o Lajeadense. Isso mesmo. Que foi o jogo, após o jogo do Estanciano, o jogo seguinte é contra o Lajeadense. E aí a gente já vive todo aquele clima, eita, se passar pela Lajeadense, nós estamos na Série C, aquela confusão toda. E aquele nervosismo. E aquele clima durante a semana. Aquele clima de decisão, e torcida atrás de ingresso, e você passava na cidade, era a bandeira do clube, sabe? Era um negócio fantástico, né, Pedro? Para quem gosta de futebol, e para quem é riverino, aquilo ali foi... Aí só para a história da Conrádio. Aí no dia do jogo, eu já estava preocupado, porque os caras da Lajeadense chegaram aqui, tipo, 4 dias antes. Aí eu, porra, os caras vão se habituar com o calor, né? Torcedor pensa tudo. Eu falei, não, nossa arma era o calor, os caras chegaram 3, 4 dias antes. Meu irmão, aí eu tô na Conrádio, já com o ingresso no bolso e dando aula lá na Conrádio. E ele foi meu professor, viu? Foi, aí eu olhei aqui pro relógio e disse, galera, bem, vamos sair um pouco mais cedo nesse sábado, não é porque eu tenho... Meu amigo, e saí dessa Conrádio ali, que é no Eurobusiness, né? Ali na região ali do Riverside. E quando eu cheguei ali, eu subi a ponte Juscelino, desci a ponte para pegar ali pela Marechal. Quando eu cheguei ali embaixo do viaduto... Parece que o caminho fica mais longe, né? Não, quando eu cheguei embaixo do viaduto, o governador Alberto Silva, que é ali próximo da maternidade, cara, aí parou o trânsito. Aí eu falei, caramba, um acidente. Aí o trânsito andando devagar, e eu já, o rádio, eu liguei logo o rádio. Não tinha tempo, mas você fica, né? Quem é torcedor? Aí, caramba, um acidente agora. Cara, aí o trânsito foi andando. Aí quando subiu ali, a rampa ali Aí eu, caramba, não é acidente não. A galera tá indo pro jogo. Bicho, aí que eu fiquei orgulhoso mesmo. Falei, não, caramba, bicho, o que o River não faz, né? Aí foi só alegria, né? Quem foi pro jogo foi um jogaço de bola. E o mais interessante daquela época que até quem não era riverino, né? Tava apoiando o River. Porque ali mexeu com a alma do piauiense, né? O piauiense gosta de futebol, né, cara? Tinha o que naquele dia no estádio? Eu acho que... Do jogo da Lajeadense? Eu acho que lá tinha ainda não tinha uns 40 mil, não, mas tinha muita gente. Vamos botar 15 mil. Teve a progressão, né? Eu acho que tinha umas 15 mil Quando pessoas. Quando foi já o jogo definitivo, a gente já tinha, acho que em torno de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Eu lembro que teve gente que entrou no estádio, já estava 1-0 pro River quando conseguiu entrar no estádio. Porque o Amarildo fez um gol ali por volta de 9. Eu lembro, eu olhava para as arquibancadas, elas estavam cheias, mas... Mas tinha, eu acho que tinha umas 10, 15 mil pessoas por aí. Talvez tenha sido, né? Claro que de desempenho de time piauiense, aquele de 2015 ali foi o auge, né? Foi o auge. A gente pode considerar aí, o Altos colocou torcedor, mas foi pela Copa do Brasil contra o Flamengo, né? No jogo da volta, eu acho que o maior público da Série D depois foi lá em casa, no jogo da volta. Acho que tinha umas 100 pessoas na minha casa. Cara, foi massa demais, foi bom. Os meninos os nossos amigos lá da TV Clube foram lá fazer matéria, porque realmente foi muita gente lá pra minha casa. E depois lá do acesso a gente foi pra um barzinho lá, e onde chegava, né, a galera que não acompanhava, mas que era o assunto do momento. Então, quem não era torcedor, quem não torcia, então você chega, depois do jogo, onde você passava com a camisa do River, os caras, porra, é isso aí, futebol do Piauí, tal. Foi muito bacana, muito legal.
A lembrança que nós temos do... Falar de River, a gente lembra de 2 nomes. Por isso que eu comecei a gente fazendo essa avaliação da gestão do Eliseu, que é um dos nomes que... O presidente Quando Eliseu, a gente fala de River, vem o Eliseu Aguiar. Eliseu, marca registrada, tá carimbado, né? E o técnico, quando se fala de técnico, se fala de Flávio Araújo. É uma associação bem natural, sim. Isso aí que acontece com relação ao River. O que deu errado na gestão do Flávio Araújo para ele ter saído do River e o River ter caído, né? Ter saído das competições? Eu sinceramente eu não sei. Da última vez que o professor Flávio veio, que a gente foi eliminado na Série D, aquele jogo eu tinha um compromisso familiar, né, que estava marcado, eu era um batizado, enfim, então não pude nem ir para o jogo. E nós fomos eliminados lá pelo time do Acre, né? E depois disso eu não vi mais o professor. Os torcedores falam, assim, se ressentem muito da falta de continuidade, né? Uhum. Nós fomos campeões com ele em 2019, professor Flávio, né? Uhum. E ele poderia ter ficado, fica aquela coisa toda, mas o mercado do futebol, você sabe como é. Não adianta. Mas então muitos torcedores se ressentem dessa falta de continuidade. O professor fica, né? Porque o Flávio é um cara muito líder, né? As pessoas respeitam, os atletas respeitam muito o Flávio. E ele é um dos caras que não tem necessidade mais de provar nada para ninguém, né? O currículo do professor Flávio é invejável. E a comissão dele também, os caras são super bacanas. É um cara muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Gente boa demais. Eu acho que faltou essa continuidade, esses detalhes no futebol. O né? mercado do futebol acaba... De repente faltou a diretoria conquistar o cara. Meu irmão, vem cá, bora conversar aqui, senta aqui. Porque não teve pandemia ainda, né? Vamos fazer sentar um aqui. comparativo qual é de o problema? técnicos. Fica aqui, cara, fica aqui que vai dar certo e tal. Então eu acho que faltou isso. Um abraço, professor, se estiver assistindo aí. Gente boa demais. É um podcast, mas ele ainda não se dispôs com ninguém, não. Ai, Pedro. Djalma, como você contou um pouco a história, né? Nesse período, até você disse, eu estava muito inexperiente, trabalhei ali e tal, mais como uma visão de torcedor, e não deixa de ser agora. Mas os últimos anos, realmente, o River, muita gente se cria expectativa, até porque o River tem a camisa que tem, tem o peso que tem, é um dos maiores clubes do Piauí, e é mesmo. É o maior campeão piauiense, e é mesmo, não conquistou por acaso. Mas nos últimos anos é uma equipe que vem deixando muito a desejar, inclusive perdendo para equipes até mais fracas, perdendo classificações para equipes mais fracas, né? Fazendo assim uma análise, o que você acha que nos últimos anos deixou de acontecer para o River conseguir chegar a um patamar maior? Claro, tem a questão de dentro de campo, que aí muitas vezes foge do corpo, né? Daquilo que a gente planeja. Mas tem uma questão administrativa também por trás, né? O que você acha que aconteceu, você que está ali mais internamente ali? Assim, Pedro, primeira coisa, o River, a camisa do River é a famosa, aquela frase que é comum no futebol, e com o River é a camisa entorta a varal. Sim. Né? Então, o fato de ser grande, a gente fala assim, o River é grande, né? É o maior do estado, e não é da boca, não é só pelo número de títulos que tem. Sim. É porque, e você cobre o Campeonato Piauiense, é que a presença da torcida, é uma torcida que cobra, né? A torcida que vai em cima. Que vai para o campo. Que vai para o campo, que viaja com o clube, né? Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos, se você pegar a presença de torcedor nos estádios, a camisa do River estava presente. No jogo de Oeiras de abertura, eu estava lá em Oeiras, estádio lotado. Eu não estive no jogo de Floriano, mas soube que o estádio lotado. A semifinal em Parnaíba, né, 2 clubes grandes do estado, 2 torcidas apaixonadas. Eu até comentei mais cedo, aquilo ali sim foi um jogo de futebol, né? Aquela guerra, entre aspas, nas arquibancadas, aquele clima, grita de um lado, grita do outro, e os clubes ali. Então, assim, é um clube muito grande. O que eu vejo, o que falta não só ao River, como a todos os clubes, ou a maioria dos clubes, é a questão administrativa, né? Eu acho que a gente precisa profissionalizar essa questão administrativa dos clubes, né? O presidente Genivaldo agora, para exemplificar, uma vontade incrível de fazer diferente, né? E fez muita coisa diferente no clube, né? Mas administrativamente, na minha opinião, e
falo isso para ele. A gente pecou em alguns aspectos, principalmente nessa questão administrativa. Eu acho que você tem que ter um administrador. Primeira coisa, você bota um administrador, chama um administrador, você vai administrar isso aqui, né? Aí você um bom gerente de futebol, né? de renome, sim, alguém que tenha o respeito do mercado, dos atletas, enfim. E uma questão mesmo administrativa, né? Saber o que está sendo gasto, como é que está sendo gasto, para onde é que vai. Eu acho que não é só no futebol, é em tudo, né? Eu acho que a questão administrativa é quem manda, é quem conduz, né? Se você tem uma boa administração, o campo, né? O reflexo do campo vai ser o que está vindo daqui da administração. Sim. Né? Se você não tem uma boa administração, vai refletir no campo, nas 4 linhas ali dentro. Então, eu acho que falta isso no clube, a gente profissionalizar. Eu acho que não só no River, em outros clubes também. Eu não, mesmo porque eu não sei como é que funciona os outros clubes, né? Mas se a gente for pegar o Fluminense, por exemplo, que vem de um grande grupo empresarial, eu não sei. Milionário. Eu não sei como é que funciona lá essa questão. Eu acredito que por ser já um grupo forte por trás, empresarial, que inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Claudino, eu acredito que as coisas lá, administrativamente, funcionam melhor. E se funciona melhor administrativamente, claro que vai refletir dentro do campo, né? Então eu acho que isso. Então falta muito isso para o River Atlético Clube, a gente pensar num clube mais profissional administrativamente, no marketing, entendeu? No departamento de futebol, enfim. E na administração mesmo, no dia a dia do clube, no tratamento dos atletas, o atleta que chega, que sai, você cuidar bem, né, dessa questão jurídica dos atletas, a questão trabalhista dos atletas, não deixar escapar ali para de repente depois você estar sendo processado, estar respondendo alguma coisa em justiça. Eu acho que é por aí. Por aí, né? É por aí. Pois não, Pedro. Só fazendo um adendo aqui, falou do Djalma, eu acho que é muito isso mesmo. Acho que, na verdade, hoje no Piauí, nenhum clube tem uma pessoa que seja alguém que entenda de gestão de futebol, e não gestão de futebol do campo, mas gestão do que acontece naquele meio. Não existe. Não existe. Não, eu pelo menos também não tenho. E eu estou falando isso por não assim, conhecer. Lá se existe, ninguém nunca falou. No River mesmo, eu sinto falta. Eu acho que teria que ter uma pessoa para gerir administrativamente, uma pessoa conhecedora do que é uma administração, né? Se age com amor, se administra com amor, que é isso, diferente de se administrar com a razão. Na pasta mesmo do marketing, né? Alguém que te dê esse suporte, Djalma, vamos por aqui. Ou alguém que eu possa querer fazer alguma coisa e vou lá no cara, o cara é administrador. Fulano, como é que a gente vai entrar nessa, né, nesse terreno aqui? Até onde a gente pode ir? O que o clube, né? Como é que está o clube financeiramente? Qual é o suporte que eu tenho? Nem no campo, por exemplo. O Varton teve aqui, ele manda. Então, assim, como ele disse, ele manda. Ok, ele é o presidente. Mas não tem um cara que diga, olha, o nosso perfil de time é esse, a gente vai contratar jogador assim, assim, assado, e o técnico ideal para isso. Geralmente o que acontece? Traz o técnico. O técnico diz, não, quero jogador tal, o cara não conhece, e pronto, e monta. E aí corre isso de acontecer, não só com o River, com o Flamengo, com outros times, né? É o técnico quem gere. E esse papel está um pouco invertido. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco menos. Claro, tem que pensar no clube, mas assim, tem que pensar mais no futebol do estado. Você tem que ter um time dentro do time. Um time que vá, né, tocar o negócio administrativamente para as coisas funcionarem. O Djalma adentra a vida do River em 2014, 2015. 2014 eu passei de forma bem rápida e meio que sem muito, vamos dizer, profissionalismo, sem se jogar dentro do clube. A partir de 2007 não, aí eu 2017. Já com o Genivaldo. Já com o Genivaldo Campelo. Isso. Aí você traz você falou agora há pouco sobre essas conversas que teve com o Genivaldo sobre a profissionalização do futebol do River. O Djalma não foi escutado na gestão do Genivaldo? Não, assim, eu sempre soube o meu lugar, né? Então eu entrei como assessor de imprensa, né? Assessor de imprensa e depois algumas questões ligadas ao marketing. O presidente Genivaldo, como eu falei ainda há pouco, querendo demais, né? Ele sempre disse isso, que queria levar um clube a um patamar maior dentro do cenário nacional, Série C, Série B, enfim, né?
Mas assim, não, eu não tive uma participação direta nessas questões. A gente acompanhava, participava de algumas coisas, sabia, mas administrativamente não, né, nunca tive esse poder. Às vezes opinava até como amigo, né? Mas o presidente Genivaldo, ele sempre teve, a intenção sempre foi boa, né? Tanto que ele pegou um CT praticamente sem nada, né? O que era o CT do River? Era a quadra, o campo, as piscinas e uma casa lá atrás, uma cerquinha de arame, um negócio muito improvisado. Improvisado, né? E fez um centro administrativo, né? Fez a sala de comunicação e marketing, fez uma sala para o jurídico, fez os alojamentos, né? Implementou ali o departamento médico, comprou equipamentos, enfim. Então hoje o CT do River, nessa gestão do presidente Genivaldo, ele é uma mini cidade praticamente. Então, antes dele, se você tocava o CT com R$1.000, por exemplo, hoje você não consegue mais. Por quê? Porque a estrutura física hoje é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. E é uma estrutura que funciona praticamente 24 horas. Quando agora no Campeonato Piauiense, que os atletas estavam alojados lá, 24 horas funciona. A cozinha fechava, por exemplo, 19 horas. Depois que preparava o lanche da noite dos atletas. E aí, quando 5h30, 6 horas da manhã, já estava preparando café novamente, enfim. Então, hoje é uma estrutura totalmente diferente, deixada pelo presidente Genivaldo. Ele errou, claro, tem os erros dele, né? Até mesmo a gente, na ânsia de querer acertar, acaba, de certa forma, errando, mas, assim, eu acredito que não faltou a ele boa vontade. Talvez faltou, num momento ou outro, essa questão mesmo de, poxa, vou botar... Tá pesado para mim aqui, vou trazer aqui um administrador para cuidar disso, né? E eu vou ficar aqui olhando e opinando. Vou assinar os papéis. Mais ou menos, né? Mas ali acompanhando mais próximo, né? Eu acredito que seria isso. O River teve nesse ano de 2015 essa ascensão, mas no ano seguinte teve o descenso, né? Teve a queda para a Série D. Quem era o presidente nessa transição? Era o Eliseu, o presidente Eliseu. Era o Eliseu. Presidente Eliseu. Porque quando o Genivaldo assumiu no final de 2017, o cargo foi passado pelo presidente Eliseu. Né? E o que a gente pode, é claro, né? A gente já falou sobre planejamento fora de campo, mas o River também naquela época passou por uma greve dos jogadores, né? No ano de 2016. O que é que a gente pode enumerar, né, que levou o River a essa queda? Porque de 2016 para cá, o River não figurou mais entre essas... nesse patamar que se esperava do River pela construção de 2015. Quais foram os fatores que levaram o River para essa situação que se encontra hoje? Assim, eu vou falar agora como torcedor, né? Sim. Do que eu ouvi falar e também um pouco de jornalista, né? Porque... Acompanhava, né? Os jornalistas 24 horas, a gente acaba escutando um colega ou outro e lendo alguma coisa e ouvindo, enfim. Então, assim, me parece que houve um certo oba-oba, né? A gente ascendeu para a Série C. E o grupo era forte, né? O grupo era forte, então eu acho que a questão salarial, Djalma estava ganhando 5 mil para jogar 15. A Série D, eu vou ganhar 15. Não, eu só vou se for 15 e tal. Então, né, dizem que aconteceu isso também. E fora isso, mais uma vez, a questão de logística, de administrativa, que eu acho que pecou muito. E de você ter o elenco também, né? Eu acho que no momento desse você tem que ter o elenco na mão. Vamos aqui, pé no chão. Né? Pé no chão. Vamos ver o que a gente faz, traz fulano, traz crânio. A estrutura também do River. Pelo que eu li, já ali da metade para o final do campeonato da Série C, eu não me recordo o técnico que veio para tentar ainda alguma coisa de manter o clube, mas uma das coisas que ele reclamou à época, e isso está registrado, tem uma matéria do GE na época falando sobre isso, foi que os atletas trocavam de roupa no ginásio. Quer dizer, não se tinha uma estrutura nem para o cara trocar de roupa. Entendeu? Então os atletas trocavam de roupa, segundo a matéria do GE na época, ali no ginásio de esportes. E foi uma das coisas que ele reclamou. Falou, time de Série C que quer alguma coisa, pensa em ascender para a Série B, ou pelo menos se manter na Série C, não pode ter isso aqui. Né? Só para exemplificar algumas coisas de logísticas que não eram legais. Entendeu? E aí foi aí que foi feito o vestiário do clube. Me parece que o Genivaldo já, como torcedor, já ajudava em algumas situações, né, pontuais ali.
E aí isso parece que chegou aos ouvidos dele, ele falou, não, eu vou construir um vestiário decente para o clube e tal. Então hoje lá no CT a gente tem um vestiário que nenhum estádio do Piauí tem. Né? Que é aquele vestiáriozinho que tem as baias, que o cara senta, que ele abre aqui uma gavetinha, ou abre em cima, tem as coisinhas dele lá. Você bota a toalha, bota a camisa. Então hoje a gente no clube, lá no CT do River, tem. Eu arrisco a dizer nem que nenhum estádio do Piauí tem o gramado que o CT do River tem. Eu não fui no Albertão, não tem. Depois do gramado by Flamengo, né? Com o selo Flamengo. Mas é verdade. Mas já fiquei sabendo que lá depois de 20 dias do jogo, o gramado já tava grande novo, viu? Então, mas tava fica bonito, melhor hein? de cortar Não, agora. É bonito. Eu tive lá no jogo, bonito. quando eu entrei no Albertão. E eu sou apaixonado pelo Albertão. Aí quando eu entrei no estádio, eu fui a trabalho, né? E aí que eu vi o gramado, eu falei, caramba, bicho, os caras deram o mesmo grau. Porque também não tem mistério. Lá no River, às vezes o gramado, dependendo da época, né? Esse segundo semestre é terrível, né? E aí às vezes a gente chegava lá, o gramado tava meio que queimado ali e tal, feião. Aí para aqui 2, 3 dias, aí areia, você bota areia, aí espalha areia ali, nivela e tal, e água. Aí cresce, aí você vai só fazendo os cortes. Cara, daqui a pouquinho tá um negócio espetacular. Tapetinho, né? E lá no River tem um negócio bacana, que é a luz solar, né? O campo, finalzinho de tarde, o sol banha ali o campo todinho. Aquela luzinha amarela, cara, aí para fazer foto, a famosa luz mágica, né? Aí é um negócio impressionante. Mas o gramado realmente é bem cuidado, no clube, né? Claro que num momento ou outro, às vezes, até época de chuva, por exemplo, ele é muito maltratado, né? Porque chove, aí os caras vêm treinar. Chove, vem treinar. E às vezes prejudica, né? E infelizmente só tem um campo, né? Porque de repente você poderia usar um campo num período e passar para o outro enquanto descansava ali, mas enfim. Como é que tá a situação do CT do River? Cara, hoje assim, não tá legal, né? Não tá legal. A gente está hoje aqui, até ontem a gente não estava sem energia, né? E foi uma das coisas que motivou, né, aquele áudio, porque a minha preocupação com o patrimônio que a gente tem, que ainda tem, né, e também pelas pessoas que estão lá, né. Então, assim, hoje o clube está funcionando, mas funcionando entre aspas, né, porque, por exemplo, se eu precisar fazer o registro de um atleta, não tem como, não tem energia. Se não tem energia, não tem internet, não tem, enfim. Então, lamentavelmente, né, é por isso, aquele áudio que acabou chegando aí ao público em geral, né, é que eu falo da preocupação de que precisa ser feita alguma coisa, né, porque a gente não pode deixar um clube do tamanho do River, né, nessa situação. Então, alguma coisa tem que ser feita. Vamos lá, vamos ver o que pode ser feito. Eu até digo assim, quando eu vi seu áudio, eu fiquei pensando, o River é um time grande. E aí, consequentemente, você também tem um adversário grande que é o Flamengo. Ninguém pode descartar o Flamengo. Quando o Flamengo vê que o seu maior adversário também se encontra numa situação ruim, como é que ele cresce? Porque se o River estiver grande, a ideia é puxar quem está lá embaixo também. E como você falou, acaba tendo ajuda mútua entre todos os times, tem uma ajuda mútua. Isso é muito legal. Que a parcela das pessoas não sabem, né? Mas assim, quando eu vejo meu adversário, meu maior oponente, também numa situação ruim, para eu crescer também é muito complicado. Então assim, é muito ruim quando a gente ouve dizer que o River é do tamanho que tem, que é o único time hoje no Piauí que tem um CT de treinamento, um centro de treinamento mesmo. A gente sabe que o Fluminense não tem um CT. O River tem. Sim. E é o único clube que tem realmente CT. O Altos promete o Varton fazer, aos poucos, mas promete fazer. O 4 de julho parece que já declinou um pouco aí de fazer, mas enfim, quando você vê uma situação dessa, é preocupante, porque o time dá a expressão que tem. Deixar chegar a uma coisa básica, que é ter energia, a esse ponto, é preocupante, está faltando alguma coisa. Hoje estão faltando muitas coisas, e que eu acho principalmente, Djalma, claro que você conhece quem está mais lá de dentro, mas assim, me passa a preocupação de que está falhando, não digo na transparência, mas está falhando em alguma coisa.
tá falhando em alguma coisa, porque hoje mesmo, a passar na Avenida dos Ipês, com a Cajuína, eu vi uma placa de outdoor. Isso é preocupante. Quando você vê as pessoas dizendo, devolvam o River. Parece que o River está sendo tomado de assalto. E eu não acredito que o River está sendo tomado de assalto. Mas está se havendo um relaxamento com o time que tem o River. O River é um time, assim como o Flamengo, assim como vários times, de um potencial enorme de chegar a uma Série B, de chegar a uma Série A e representar. Porque quando se fala em futebol do Piauí, é o River do Piauí, é o Flamengo do Piauí. Verdade. A gente lembra. E a construção do nome do River para os times do Nordeste, né? Porque Sim. metia medo em todo mundo jogar contra o River. Sim. Como é que foi dentro da diretoria, entre vocês aí, a repercussão do outdoor que acabou sendo colocado em toda a Teresina? Onde a gente andava tinha um outdoor falando sobre isso que o Pedro colocou agora. Então, esse áudio que eu gravei exatamente foi para chamar a diretoria. Por exemplo, eu não sei qual foi a reação, porque a diretoria não se reúne. Nós não conversamos. Entendeu? A diretoria não conversa. Né? Agora, é uma coisa que eu, enquanto riverino, enquanto torcedor do River, eu falo isso no áudio, eu não vou me calar. Né? Olha aí, eu quero o bem do River. Entendeu? O outdoor que a gente vê aqui em Teresina, né? O Galo merece uma gestão de respeito, devolva o nosso River, sem competição nacional, é isso? Para 2022. Isso, sem calendário. Administração instável, sem poder aquisitivo, processos trabalhistas, e aqui no final não vou conseguir ler porque está um pouquinho borrado. Tá borrado, enfim. Mas eu acho também que a galera que fez o outdoor precisa ir para o CT, precisa ir para dentro do clube. Então o River hoje tem muito torcedor de internet. Sim. Né? Cria grupo de WhatsApp, fica em Facebook militante de internet, fazendo zoada. Não sei se vocês já viram aquele meme que tem uns cachorros brigando enquanto o portão tá fechado. Sim, sim. Aí que na hora que abre o portão. Na hora que abre o portão vai cada um pro lado. Aquela abertura do portão é mais ou menos assim, vamos lá no CT. Aí, eu não posso ir não, porque eu tenho um compromisso, não sei quem, eu vou viajar não sei para onde. Cara, vamos lá pro CT, vamos cobrar lá, vamos fazer um protesto lá. É isso que o torcedor tem que fazer. Outdoor, eu vou passar e vou ver, né? Aí não, você vai lá pressionando o cara, você não vai bater em ninguém, você vai protestar enquanto torcedor do River, porque o torcedor do River é um torcedor organizado, né? Não é um torcedor de violência, então vai lá protestar contra o clube. E para a diretoria, eu quero que essa diretoria, que a gente converse, né? Que a gente se una, que a gente sente à mesa, né? Para que eu possa dizer o que eu posso fazer, ou até onde eu posso fazer, ou se eu não posso fazer. E se eu não posso fazer, eu vou passar a bola para quem pode ou para quem quer fazer. Né? Que é o que eu disse lá no áudio. Cara, para que a gente brigou? Para que essa briga toda? Para que foi que essa briga existiu, né? Na justiça, que desestabilizou o clube até dentro do campeonato piauiense? Para quê? Para a gente estar levando o clube para a mesma situação que a gente achava que os caras iam levar. Né? Então o River não merece isso, cara. O clube não merece isso. Então acabou o campeonato, ninguém disse nada. Né? Eu não sei nem quem foi que lavou o uniforme do último jogo. Não existe isso. Cara, o campeonato acabou. Vamos aqui, vamos sentar aqui. O que ficou? Ficou isso. E onde é que nós vamos agora? O que nós vamos fazer? Né? O que nós vamos fazer? Qual o planejamento? Qual é o planejamento? Qual é a ideia, como diz o Wellington diz? Qual é a ideia? Né? O que precisa ser feito para a gente levar o clube para chegar em 2023 e a gente atropelar? Como a gente fez em 2007. Né? Ganhamos o campeonato com os pés nas costas. O que precisa ser feito? Agora, a gente está caminhando para julho. A gente não sabe, eu não sei. Ou se estão planejando, eu não estou sabendo. Não foi chamado. Né? Eu não estou sabendo. Então, assim, eu não quero dizer que a culpa é de fulano, de ciclano, não. A culpa também é minha porque eu sou diretoria. Agora, eu quero trabalhar. Né? Ou eu quero, pelo menos, sair do meio. Se eu não puder cooperar. Se eu não puder cooperar, eu quero, pelo menos, sair do meio. Agora, para eu sair do meio, eu preciso que você me diga. Né? Não dá, você está sendo incompetente ou você é um cara incompetente, eu não quero você. Agora, eu preciso ouvir, né? Ou eu preciso dar uma ideia. Como eu já tenho, já fiz algumas coisas, já fiz alguns contatos. Agora, eu não posso fazer nada. Né? Não é você que assina, né? Não sou eu que assino. Por exemplo, um sócio patrimonial do clube. O River hoje tem um número enorme de sócios patrimoniais. Né? Que foi um dos motivos da briga da eleição, Denis. Né? Na eleição... Só contextualizando, né? Que nós tivemos uma briga, uma disputa judicial na última eleição que ocorreu no River
que foi da mudança da gestão do Genivaldo para os outros que estavam disputando, né? Porque na eleição, uma ala queria que todos os sócios tivessem direito a voto sem pagar. Os caras estão atrasados, eu vou aqui numa canetada, todo mundo pode votar. Cara, pelo amor de Deus, num clube como o River. Aliás, qualquer clube do futebol piauiense. Né? Então, o que é que se faz? Vamos fazer um recadastramento. O motoclube está fazendo isso, com os sócios patrimoniais. O River tem 6 mil sócios. Vamos fazer um recadastramento? Vamos. O avô do Denis é sócio patrimonial do clube, mas está numa idade avançada, ele não vai mais para estádio, está doente, papapá. O Denis quer ficar com o título do avô dele. Bora recadastrar, tá lá, passa aqui, meu filho. Denis, todo mês você vai pagar X. Aí de 6 mil, o River só conseguiu 2 mil sócios. Você já paga uma folha. Sim. Você já compra material de limpeza para o clube, já compra alguma coisa. Agora... Vai até pagar energia, né? Agora não tem nada, meu amigo. Aí eu não sei o que Calado quer e tal. Outra coisa. Aí eu fiz um contato com uma empresa que gerencia esse tipo de coisa. A empresa gerencia vários clubes de futebol e clubes recreativos. Então eles têm um sistema de catraca, que tu sabe quantas pessoas entraram lá no clube no domingo. Entendeu? Aí é para sócio, Aí eles sabem, nós temos 1000 sócios, dia tal do mês eu começo a mandar boleto para os caras. Cai na conta do clube, pronto. Né? Perfeito. Mas é como o Denis falou, sim, mas não sei o que assino, meu filho. Aí fiz contato com sócio-torcedor, que é diferente, programa de sócio-torcedor. Aí os caras precisam também de um aval. Djalma, eu queria voltar a um tema que... E assim, né? Eu quero ver a sua opinião como torcedor. Na minha infância, eu lembro de ter ido para uma das festividades lá no Clube do River, que ficava localizado aqui na zona da Teresina, né? Eu lembro que eu fui para um show, tal, alguma coisa do tipo. Você acha que o River errou ou acertou em vender aquela sede e se mudar para uma região mais distante de Teresina, que foi o bairro Porto Alegre, que é bem distante da onde era essa sede do River? Assim, a sede lá no Jockey, ela já estava meio que, de certa forma, era ruim, porque, por exemplo, você manter atletas num ambiente daquele ali, boate, a vida noturna da Zona Leste, uma loucura. Então, uma das coisas, né? Mas, assim, eu acho que a sede poderia ter ficado lá, a sede administrativa. Você poderia ter negociado, né, um local lá, ou pelo menos já ter comprado. Nós vamos comprar um prédiozinho aqui, ou uma casa na esquina. Quem está comprando a nossa sede aqui é uma construtora. Você vai dar quanto? Aí eu vou dar, vamos dizer, 15 milhões, 20 milhões. Então, tu compra aqui a casinha da esquina, já reforma, já bota uma placa, já faz um jardim, sede administrativa do River. Tá, era uma coisa. Aí compra lá o terreninho lá, né? Lá na Zona Sul. A época, pegando o gancho dessa fala, a época da venda, o River ficou com algum percentual de ganho do empreendimento ou não? Não, eu não sei. Eu não sei. O que se sabe, o que se diz, o que se fala, é a questão das salas, né? Lá do Manhattan River Center. Acho que o nome é esse. O clube tem umas salas lá, mas que até hoje não conseguiu alugar para ninguém. Aí entra aquela parte que nós falamos, administrativa, que se nós tivéssemos um administrador, um gestor, alguém para cuidar disso tudo, a coisa estava funcionando, né? Infelizmente. E aí, então eu acho assim, era legal o momento, na época, de sair de lá. Mas desde que tivesse uma sede administrativa mais próxima, né? Porque tudo hoje está centralizado lá na Zona Sul. E também a época, você vendeu lá, aqui no Jockey, um terreno valiosíssimo, um negócio bacana. Comprou lá na Zona Sul, comprou. Mas tinha feito mais um campo. Você tinha feito já na época os alojamentos, tinha feito uma fachada bacana, né? Tinha feito o que mais? Uma cozinha, né? Um centro administrativo, que quem fez foi o presidente Genivaldo, que chegou depois e fez. Mas com essa questão, e eu estou falando enquanto torcedor, e também pela história que está aí, né? Não estou inventando nada. Mas com o que foi feito lá, da sede da Área Leal, no meu entender, a gente vendeu um Audi aqui, compramos um Fusca e não equipamos o Fusca. Né? Que era para ter botado um rodão no Fusca, um Rodstazão, né? Meu amigo, era para ter safe, né? Então você tinha comprado lá, o que tinha lá? Quando compraram? Era a quadra, o campo
as piscinas e umas casas ali pronto. Aí ficou por isso mesmo. Quem foi que construiu? O presidente Genivaldo. Ah, mas ele construiu. Meu amigo, ele construiu. Não sei como foi, quem foi, quem ajudou. Eu sei que quando chegou lá, era uma casinha lá e os atletas não tinham onde ficar. Né? E é como eu estou falando, agora no Campeonato Piauiense era 24 horas praticamente. Atleta lá direto, alojamento com ar-condicionado, 2 camas, banheiro, né? Uma suíte. Já tem academia, não tem? Nós não colocamos televisão, porque à época um técnico achou que não era legal ter televisão dentro dos apartamentos que os caras iam ficar. Né? Mas tem uma áreazinha lá com televisão, sinuca, tem um auditório hoje lá dentro do CT, tem um departamento médico equipado, tem o vestiário, tem a sala de imprensa. Tem academia? Tem uma academia. Né? Então tem tudo lá dentro e é 24 horas. Teve uma vez que eu estava lá no clube, eu fiquei até mais tarde pela manhã, almocei lá. E se você chegar, você almoça. Né? Claro, como é um clube de futebol, qual é a prioridade do almoço? É dos atletas. Os atletas é quem tem que almoçar. Mas os atletas almoçou ali todo mundo e é para sobrar mesmo assim. Para o Pedro chegar, para o Denis chegar, vai almoçar. Aí eu almocei lá, como os funcionários que estão lá almoçam. Ou almoçavam na época. Agora não, porque, infelizmente. Mas assim, então assim, o áudio, não, e eu falei isso para o presidente Ítalo, não tem e nem nunca teve a intenção de apontar dedo para ele. Porque ele também, diga-se de passagem, o presidente Ítalo, ele honrou agora no campeonato, tudo que ele prometeu ele honrou. Uhum. Com os atletas, dificuldade teve muita dificuldade. Porque fazer futebol não é fácil. E é caro. É caro, é caríssimo. Caríssimo. Você vai jogar em Picos, se você não tiver 30 mil reais, é bom você nem sair do CT. Entendeu? Então, assim, ele honrou tudo que foi combinado com os atletas, ele honrou com a comissão, com os funcionários à época. Então, o campeonato terminou, ele, presidente Ítalo, honrou com tudo que ele prometeu no campeonato. Se o time não rendeu dentro de campo, não é culpa dele. Né? Não é culpa total dele. Agora, o que foi combinado, mesmo com todas as dificuldades, e as dificuldades foram muitas, volto a dizer, ele honrou. Agora, a gente precisa retornar, né? Para encarar novamente os desafios, ou então a gente sair do meio. Agora a gente precisa, porque na situação que a gente se encontra hoje, não está legal, e a gente está caminhando para uma situação mais difícil ainda, cada dia que passa, e nós estamos na iminência de chegar um campeonato piauiense do ano que vem, e a gente não ir para lugar nenhum. De novo. Ou quem sabe, como eu digo no áudio, o clube está até de porta fechada. Porque se você não agir agora, você não vai. Né? É um ano de eleição, daqui a pouco só se fala em eleição. Sim. Você não consegue mais bater na porta de ninguém para pedir um quilo de açúcar, uma colher de sal, porque o cara vai estar, não, é eleição e o meu candidato, e eu estou ajudando fulano e ciclano. Né? E aí depois da eleição, meu filho, é Copa do Mundo. Aí é outra loucura, e aí... Então o momento é agora, acabando, né? É agora Aí tem as festividades de você de fazer ano. um recadastramento de torcedor, de colocar nossa sede social aos domingos. A sede social do River hoje é o único local de lazer da comunidade ali do bairro Porto Alegre e adjacências. E aí, tem um trabalho, tem uma questão social muito forte lá dentro. É nesse sentido que eu quero lhe perguntar, assim, como você acabou de dizer, a sede fica aberta para o público, mas você sente assim que os moradores ali de Porto Alegre, daquelas adjacências, eles são identificados com o time, com o clube? Sim. Tem uma boa identificação? Claro, é assim, o nordestino tem muito essa coisa né, do time do sul, sudeste. No momento, né? Então a gente tem até essa questão lá de camisas, a gente já colocou uma placa lá, ó, só pode entrar com camisa do clube e tal. E algumas pessoas não entendem, né, que aquilo é um clube de futebol, mas enfim. Mas existe muito essa identidade, né, das pessoas da região com o clube, porque sabem que a sede do clube é lá, que as pessoas frequentam. Na gestão do presidente Genivaldo, nós fizemos uma parceria com o SESC, e o SESC disponibilizou professores de natação. Então, e a comunidade não pagava nada. Era aula de capoeira, natação, então isso tudo dentro da sede do clube. Né, para a gente criar esse laço também com a comunidade. Né? Algumas festividades da comunidade são feitas lá na quadra. Né? Então, dependendo da situação, às vezes a gente cobra uma taxa, ou enfim, ou nem cobra, depende muito da instituição. Né? Então é isso, eu acho que
O clube é um clube grande, né, que precisa ser grande realmente. E quem vai fazer esse clube ser grande somos nós que gostamos do clube, né, que estamos dando na cara a tapa lá, e a torcida. Volto a dizer, a torcida tem que chegar, tem que se fazer mais presente, tem que sair um pouquinho de rede social, né, porque às vezes a minha torcedor critica muito assim, vamos lá no River. Não, é longe. Longe, meu amigo. Eu já saí daqui para esse jogo do River em Fortaleza. Isso aqui é longe, mas eu fui. Entendeu? Sem planejamento nenhum. Estava numa festa lá no meu bairro lá. Cheguei lá, encontrei mais 3 riverinos. Os caras, e aí? River e Ferroviária amanhã. Bora? Bora. Mas paramos logo de beber. Quando foi 5 da manhã, tomamos estrada. Meio-dia, estava lá na praia de Iracema, tomando cachaça. E fomos pro estádio. Então é isso. A gente tem... Quem ama tem que ir atrás. Né? Não adianta eu estar fazendo zoada em rede social. Né? Vamos pro estádio. Vamos lá na sede. Vamos conversar. Né? Que é isso que eu acho que está faltando para a gente, diretor. É olhar no olho. Vamos fazer isso aqui no River, rapaz. Vamos trabalhar assim. Né? Então, poxa, um clube que tem o seu Geraldo CF Cozinhas, que é um empresário que ajuda demais o clube. Né? É tanto que o nome dele está na camisa do clube, acho que desde sempre, né? Está lá CF Cozinha. Então tem seu Geraldo CF Cozinha, tem Júlio Arcoverde, tem o ministro Ciro Nogueira. De vez em quando posta vídeo, e eu estava vendo outro dia uma entrevista dele na CNN, a primeira coisa que ele falou foi presidente do River, do Piauí. Né? Aí tem Genivaldo, tem Calume, né? Tem o nosso amigo lá da Noroeste também, o Rondinelli, que é outro cara que ajuda demais o clube. Então, se essas pessoas se unirem e se reunirem, né? E não é para pegar dinheiro do bolso e botar, não, cara, mas é para usar o prestígio, né? A ideia, os seus departamentos de administrativo de suas empresas, né? E dizer assim, dá uma ideia aqui, o que a gente pode fazer? Né? O Djalma está na comunicação, o que pode ser feito aí para a gente ajudar ele? Né? A gente vai lançar um sócio torcedor administrativo, chega aqui, conversa com essa empresa aqui que é lá de fora, quem vai administrar o sócio torcedor do clube, veja aí, cadê o jurídico? Chama o jurídico aí. Então é isso, a gente tem que se unir, né? Não precisa o Djalma chegar lá com 1 milhão, tá aqui, pá, não, cara, mas a ideia, o caminho a seguir, né? O que a gente vai fazer, né? Para dar alegria para esse torcedor. Djalma, o Júlio Arcoverde, Ciro Nogueira, são políticos influentes, e que estão, né, vamos dizer assim, nos bastidores do River há muito tempo. Onde estão eles hoje? Não só eles dois, como também o próprio Genivaldo. Onde é que está esse povo? Eu acho que é uma pergunta que todo torcedor do River, né, está se fazendo nesse momento. Eu quero só completar a pergunta. Além de onde estão, eles são instigados a estarem no River? É isso que eu estou fazendo agora. Né? Mas eles, agora no campeonato e em outros campeonatos, estiveram. O Júlio, por exemplo, o deputado Júlio Arcoverde sempre ajudou, sempre que a gente foi lá, sempre que a gente gritou, né? Ele deu a contribuição dele, né? E outros também, o seu Geraldo, o nosso amigo lá da Noroeste, o Rondinelli, enfim, e outros, né? O próprio ministro Ciro. Mas eu acho que agora, esse momento, é o momento da gente sentar, reunir essa turma toda, o seu Valdeci Cavalcante. Sim, né? Torcedor histórico. Com o Jairo, que é filho dele também, que o Jairo é parte da diretoria atual, o Jairo Cavalcante. Então essas pessoas a gente precisa se unir. É o que eu estou falando, ninguém quer mexer no bolso de ninguém. Eu não quero mexer no meu, né? Do pouco que eu tenho para sustentar minha família. Mas eu tenho ideias, eu tenho vontade, né? E é isso que eu quero. Né? O presidente Genivaldo, tá cansado e tal, mas vamos lá se sentar, presidente Genivaldo, né? Ciro, Júlio, né? Tem as questões políticas dos caras, River. O River é maior do que todo mundo. Esquece isso, né? Esquece isso. O que a gente pode fazer, né? Para fazer aqui o River ser grande novamente, né? Grande mesmo, competindo ali de igual para igual nos campeonatos, enfim. Então é isso, eu acho que tem que vir. Vem todo mundo, pô, vamos todo mundo. Né? Vamos todo mundo. Tem gente influente, né? Tem gente influente demais, cara. E é uma marca boa para se vender. É uma marca boa, uma marca forte. Onde você chega. Agora a gente foi jogar a pré-copa do Nordeste lá em Alagoas. Poxa, tô caminhando na praia. A gente estava no hotel próximo ali da orla de
de Maceió, e eu estava no hotel, é meio entediante você ficar, essa questão de concentração, né? Apesar de ser da comissão, claro, acho que eu poderia sair a hora que eu quisesse e tal, mas ficava ali no hotel até para atender os atletas em alguma necessidade de comunicação, de entrevista, enfim. Mas aí chegou o momento que eu falei, eu vou dar uma volta na praia. E as pessoas passavam por mim, o River do Piauí, tá, vai jogar hoje contra o fulano e tal. Né? Torcedores do CSA identificavam. River do Piauí, vou bora lá, vou torcer, vamos dar nesse CRB e tal. Então, assim, é uma marca forte, uma marca conhecida, né? Onde você chega, nos aeroportos, quando a gente está viajando, a galera pede camisa. Pô, tem uma camisa aí não, do River, né? É o River do Piauí. E tem essa questão também, é o River do Piauí, né? Quer dizer, essa identidade do estado. Eleva o nome do estado. É muito bacana, cara. É uma marca forte. É até engraçado, porque a gente, nos últimos anos, além do Fluminense na base, a gente viu o River também. Não sei se ali é uma segunda força, mas talvez uma primeira força junto com o Fluminense na base. E isso perpassa por campo, mas perpassa por direção também. Você não vê um aproveitamento de jogadores da base do River no time profissional. E isso é preocupante porque é outro ativo. É outra forma de se captar recursos. É verdade. Captar dinheiro. E revelar mais gente. Dar incentivo. Né? Só abrindo um parêntese com isso aí que o Pedro está falando. O Eduardo, ele esteve aqui. Ele disse, por exemplo, que o Flamengo não conseguiu captar como clube formador dele. Ou seja, ele teve transferência para o futebol de Santa Catarina, futebol de fora do Brasil, mas o Flamengo não ficou com um centavo como clube formador, porque a diretoria da época, né, a diretoria e depois as outras diretorias não trabalharam para buscar esse recurso que o Eduardo poderia ter dado para o Flamengo do Piauí. Não atentaram, né? Porque aí passa novamente pela questão que nós falamos de gestão administrativa, né? A base do River, acho que em 2019 a gente ganhou tudo praticamente. Acho que nós disputamos, se não me falha a memória, 8 campeonatos e fomos vice em um único campeonato. O resto só deu River. Né? Enfim. E realmente falta essa questão, né, de atletas. Esse cara que vestiu a camisa do River lá atrás, né? E falta isso. A gente sabe que é difícil. O futebol é muito difícil, né? Às vezes não. A gente acha que também tem ali 10 meninos e todos os 10 vão despontar. Não sai. É muito complicado. Mas enfim, tem que ter o trabalho. Né? Tem que ter esse trabalho. Mas infelizmente passa também pela questão de gestão administrativa, porque o futebol é caro, mas num caso desse aí, de você revelar um garoto desse, de repente você vende um menino desse e a venda do garoto você constrói CT, como já aconteceu, né, com o time aqui da Bahia. Os caras venderam um moleque aí, meu irmão, construíram o CT, compraram o ônibus, fizeram aí, estruturaram o time. Né? Então, eu acho que esse também é o caminho para o nosso futebol, não só para o River. Boa, porque tanto o River quanto os outros times, eles precisam parar de acreditar em encantadores de serpente que vem de fora. Não estou aqui querendo ser bairrista, algo do tipo, não. É porque passa muito por isso mesmo, né? Vem um cara que diz que conhece isso, que conhece, o River já aconteceu, lembra, eu não vou dar nomes aqui, mas já aconteceu, e você até se pergunta, mas esse cara fez o quê? Esse cara é o quê e tal? E se acredita muito nesses encantadores de serpente que eu acho que vem muito mais a prejudicar clubes como River, Flamengo, Piauí, que você falou de corte de energia, e há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás talvez, o Piauí também passava por uma coisa dessa. E tem também uma instalação. E poderia ser melhor aproveitado. Então, verdade. assim, infelizmente, não é um problema só do River. É um problema ainda de futebol piauiense. A gente vê muito jogador aí que está consagrado na Europa, né? Já, quando começa a anunciar que vai voltar para o Brasil, já diz, eu quero voltar para o meu clube. Né? O cara já tem essa identidade. Né? Então, o moleque daquele que foi criado na base do clube, ele tem amor pela camisa, cara. Tem amor pelo Estado, né? É meu Estado, cara, é meu time. Então a gente precisa realmente trabalhar essa questão, né? Trabalhar essa questão. Bora escutar o áudio? Rapaz, né? Antes de chegar, o que motivou, né? Claro que você vai falar, foi gestão, tal, todo. Mas eu quero saber o que de fato levou o Djalma a gravar esse áudio, né? Antes de você responder isso, eu queria escutar o áudio, Djalma. Tem aí, tem?
Bota o áudio aí. Eu acho que o Djalma tava em casa, ou não. Você quer que eu responda logo ou você quer ouvir o áudio? Responde, vai. Não, olha, eu já estava alguns dias pensando, né? O que eu tenho que fazer? Porque a gente manda mensagem, ninguém responde, liga, às vezes não atende e tal. Cara, vou mandar um áudio. Vou fazer um áudio. Peraí. Você Liga mandou- pra quem? E manda o áudio aonde? Pô, vamos ser sinceros, às vezes o presidente Ítalo demora a te responder, é um cara muito ocupado, tem as questões dele, ele é presidente também de uma instituição, né, do Estado. Uhum. Então, assim, é um cara super ocupado, às vezes a gente pensa que ele tá em Brasília, Uhum. né? Mas às vezes ele, demora a responder. Qual o grupo que foi jogado esse áudio? Primeiro, não tem grupo. Não foi em grupo. Nem grupo. Quer dizer que a nem- diretoria do River não tem um grupo. Não tem grupo. Não tem um grupo no Não WhatsApp. tem não. Tô te falando. Daí, por isso que esse áudio, meu amigo, é um pedido de socorro, pelo amor de Deus, bora conversar. Vamos fazer um Vamos grupo no conversar, WhatsApp, pelo Vamos menos. conversar. Tá de brincadeira. Aí o que acontece? Aí eu fiz Quer o dizer que a áudio. diretoria do River hoje não tem um grupo no WhatsApp para se discutir as questões do River, do Sub-20, do profissional? Não, tem não. Aí, Nem o no que eu Campeonato fiz? Piauiense tinha? Aí eu... Não. Não. Eu tenho um grupo, no Piauiense eu tinha um grupo, eu, a comissão toda, né? Aí a gente tem dois grupos de trabalho durante o campeonato. Um grupo com a comissão técnica, aí entra médico, todo mundo de bastidor, tá ali no grupo. E um grupo com os atletas que no grupo do atleta eu estou. Eu, enquanto da assessoria de imprensa, para alguma coisa, uma necessidade ali, alguma dúvida, ou eu falar rapidamente. Mas da diretoria? Não, que eu saiba, não. Pelo menos eu não estava, não fui. E eu acho que nós criamos, eu tomei a iniciativa de criar um grupo, mas também que não andou muito, não. Eu acho que teve esse grupo. Aí o que eu fiz? Eu falei, a gente precisa fazer uma coisa. Porque eu também me afastei do CT depois do campeonato, nem porque, né? Não tinha atividade. Mas aí o tempo todo, conversando com um e com o outro, aí, meu irmão, como é que tá aí, como é que tá isso, como é que tá aquilo. E aí eu fui no CT. Aí vi lá, né, a situação. Falei, preciso fazer alguma coisa. Aí mandei um áudio pro presidente e falei para ele, esse áudio aqui, eu mandei pro senhor, mandei para fulano, cicrano e beltrano. Aí acho que 2 dias depois, o Renan, rapaz, eu recebi, eu falei, caralho, bicho, não acredito. Mas tu enviou esse áudio para quem? Presidente Ítalo, Genivaldo, quem mais? Zé Neto Nunes e pro nosso advogado. 4 pessoas. Quem vazou esse áudio? Aí quem souber morre. Ou ganha um Fusca. Eu escutar o áudio foi publicado no Noticiário Ribeirinho, que Deixa eu ver se tem mais alguém. De repente eu mandei. no Instagram. Teve mais 2 pessoas que eu mandei, mais pessoas da minha confiança, assim, do ciclo, até para mim, como conselho. Cara, eu fiz isso aqui, escuta aí, vê se eu não tô... Foi muito agressivo. Entendeu? Porque Mas não foi, não. porque eu falei assim, a minha ideia, a intenção não é apontar dedo para ninguém, entendeu? É apontar o dedo pro escudo do River. Isso aqui é sério, cara. Isso aqui é sério. Isso aqui é um clube de futebol. É um clube de futebol e é sério. E não é qualquer clube, não, velho. Entendeu? É um clube que a torcida vai lá para Oeiras, viaja para Parnaíba, entendeu? A gente lotou Bacabal em 2007 contra o Botafogo, viajou 200 quilômetros para torcer, entendeu? Vai para qualquer lugar. Então você não está mexendo com qualquer coisa. Então bora, né? Bora tirar o clube dessa situação. Bora escutar o áudio. Play no áudio aí, né? Da discórdia, o áudio da discórdia. O áudio da discórdia do futebol piauiense dos últimos dias. Hoje é dia 13 de junho, o campeonato piauiense acabou no dia 30 de abril, e de lá para cá a gente não tem visto, eu não vi pelo menos, nem fui comunicado, nenhuma ação, né, para a gente colocar aí o River nos trilhos novamente. Organizar o clube, tentar viabilizar o clube financeiramente, enfim. Então isso está me deixando muito preocupado. O clube está, de certa forma, abandonado. O presidente Ítalo honrou com os compromissos dele durante essa temporada que passou, tudo que ele prometeu, de apoio financeiro, pagou atleta, enfim. Mas com o final do campeonato, o clube em si, o River Atlético Clube, está lá abandonado, né? E eu não quero aqui, presidente Ítalo, jogar essa responsabilidade nas suas costas, de dizer que a culpa é sua. Mas nós precisamos nos mobilizar, ouvir um, ouvir outro, ter ideias, para a gente tirar o clube dessa situação, da gente
começar a colocar dinheiro no clube, e tem como. Ontem eu estava vendo o Motoclube está fazendo uma campanha aí, que eles fizeram um recadastramento de torcedores. Né? E ontem eles alcançaram 300 torcedores. É pouco, mas eles estão trabalhando, então a gente precisa fazer alguma coisa. O que não pode é o clube estar da forma que está. É o que eu sempre digo, nós travamos uma luta brutal contra as pessoas que queriam tomar de conta do clube. Por que nós não entregamos para essas pessoas, se era para ficar dessa forma? Porque o River está caminhando para o caminho que a gente sempre disse que o clube teria se ficasse na mão dessas pessoas. E o clube está indo para o mesmo caminho. Então, isso me revolta como riverino. Eu sou riverino desde que me conheci como pessoa, como criança. E eu não aceito essa situação. Então, ou nós vamos para cima, ou eu vou agir da forma que eu sei, né, que é como comunicador, enfim. Então, alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita para a gente tirar o clube dessa situação, ou pelo menos para a gente dar uma satisfação para quem está lá dentro do clube. Entendeu? É isso. Eu sei que é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, e é por isso mesmo que eu estou preocupado. Porque o ano vai já acabar e nós vamos chegar, talvez, para disputar um campeonato sem nenhuma organização, ou sem condição nenhuma, ou quem sabe, com as portas do clube fechadas. Denis, deixa eu só te O áudio da discórdia. Você perguntou onde ele estava, né? Não sei, mas tinha muito passarinho, tinha. Então, talvez fosse para ele se acalmar mais, talvez tivesse um ambiente mais... Rapaz, eu estava em casa. A gente construiu um escritório em casa, né? Até mesmo parece que a gente estava adivinhando com essa pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, a gente fez um escritório em casa, onde eu tenho umas coisas, uma ilha de edição, enfim. E aí, a Ana estava viajando, né? Minha esposa. Então, o meu filho lá em cima no escritório dele, aliás, fazendo umas audiências lá online, e aí eu estava sozinho. E aí eu comecei né, na noite anterior eu falei, cara, amanhã eu vou aproveitar que a Ana não está em casa e tal, não vai ter aquela coisa de sair, vamos ali, vamos lá. E eu vou fazer esse áudio, porque está precisando, eu preciso ter um posicionamento do presidente Ítalo, enfim, e dos outros diretores para ver o que a gente vai fazer, para onde é que a gente vai. Se a gente vai caminhar ou se a gente vai largar o barco mesmo de vez. Né? Porque, como eu falei antes aqui, até para a gente fechar o portão do clube, né, para a gente cerrar as portas ali, a gente tem que conversar. Né? Tem que conversar a diretoria e com as pessoas que estão lá dentro do clube, mantendo o clube. Né? E aqui, ó, todo o meu respeito às pessoas que estão lá. Né? O Evaldo. Muita gente critica o Evaldo, mas não sabe a história, entendeu? Uhum. Então o Evaldo é uma das pessoas que está lá dentro do CT, que não permite que aquilo ali se acabe de vez, que a grama cresça, entendeu? Ele tem as falhas dele? Tem, claro, todos nós temos, mas ele é uma das pessoas. O Machado poderia estar em casa, não tem energia. Ele não pode fazer um registro junto à CBF, não pode fazer uma ligação, nada, não tem energia, não tem internet, mas não, ele está lá dentro, cara. O Evaldo, as meninas, as tias da cozinha. Né? Quem é o Zé Nunes? O Zé Neto Nunes, ele é filho do Afrânio Nunes, né? Foi uma das pessoas, um dos fundadores do clube, né? Então, tem influência lá dentro? Tem sim. O Zé Neto não só por ser filho do Dr. Afrânio, né? Mas é um riverino também, sempre foi riverino, né? A família toda. Não é? E é um cara que a gente respeita muito, né? Ele é a velha guarda riverina, né? É Zé Neto, doutora Sheila, doutor Delcio Castelo Branco, né? Então tem esse povo todo, né? Que a torcida, né? Os riverinos sabem quem são e que a gente respeita muito, né? Djalma, foi divulgado o áudio. Qual foi a repercussão do áudio? Teve algum retorno de alguém? Alguém falou alguma coisa fora a imprensa? Qual foi a repercussão do áudio? Rapaz, cara, eu tô aqui, né? Então você me convidou pra gente conversar, tô aqui no vestiário, então é uma das coisas, né? E eu não imaginava que fosse ter tanta repercussão, né? E ex-atletas do clube, pessoas que passaram pelo clube me ligaram, né? Me mandaram mensagem querendo saber o que estava acontecendo e tal. Eu falei, cara, aí eu contei a história, né? Algumas até se dispuseram, se me chamar eu vou.
Tô aqui. Fiquei sabendo que o Eduardo se colocou à disposição, é verdade? Não faço isso, não. Ele não disse qual, Eduardo. Não. Mas eu conversei com o Eduardo. Assim, ele me foi uma das pessoas que me procurou, né? Cara, o que está acontecendo e tal? Eu falei. Né? Mas pessoas que já passaram pelo clube que se dispuseram. Cara, se me chamar aí, meu irmão, e se eu tiver apoio, eu consigo, eu vou, né? Corro atrás e tal. Né? Então, assim, a repercussão foi grande. E eu espero, né? A repercussão foi maior dentro ou fora da diretoria? Assim, fora, depois que foi divulgado o áudio, né? Aí a coisa, hoje em dia, com rede social, internet, essas coisas, né? Aí toma uma proporção gigantesca, né? Então, fora, né? Dentro da diretoria foi aquela coisa de espanto, né? De surpresa, né? Mas a repercussão fora, né? Porque aí, quem falou foi uma pessoa que está dentro do clube, que está vivendo o clube dia a dia. Então, até alguns torcedores que não acreditavam, né? Que a situação estava dessa forma, né? Poxa, aí abriu o olho, né? Pô, então, se o Djalma falou, né? Uma pessoa que vive o clube, que está lá dentro, então, alguma coisa realmente precisa ser feita. E, enfim, eu espero que a gente faça alguma coisa. O presidente procurou? O Ítalo? Sim, me procurou o presidente. Como foi isso? Ele procurou, você procurou ele? Não, ele me mandou uma mensagem. Eu acho que me parece que o Renan, nosso querido Renan do Globo Esporte, né? Me parece que passou a mensagem para ele, falando do áudio, né? E aí, eu até entendo ele, aí ele me mandou uma mensagem, que meio chateado, poxa, olha aí, o que você fez? Agora, se tornou público e tal. Aí eu falei, presidente, olha, se você escutar o áudio, no áudio eu digo que, a partir desse momento, o que eu puder fazer, né, para propagar o que a gente está fazendo no clube e também o que não está sendo feito, eu vou falar. Para o meu papel, pelo menos enquanto torcedor, não vou nem dizer como diretor, mas enquanto torcedor, eu não vou deixar, cara. Eu falo isso no áudio, eu não vou deixar. Você se arriscaria a ser candidato na próxima eleição? Pedro, assim, eu não tenho essa... E a gente falou nisso antes, né, de começar. Eu acho assim, quem quer assumir a presidência do River, se tiver um apoio, cara, se tiver um apoio real mesmo, né, até dessas pessoas que eu já citei, o Júlio, né, o próprio ex-presidente Ciro, né, o seu Geraldo, né, o menino lá da Noroeste, enfim, o Rondinelli, todos os riverinos que gostam do clube, que podem ajudar, e digo mais uma vez, às vezes essa ajuda não precisa ser financeira, mas de logística, de ideias, né, de ações, de coisas que possam estar ali. Eu acho que não só eu, mas qualquer pessoa, né, que tem esse suporte pode sim assumir o River Atlético Clube, além do apoio da torcida. A torcida é essencial, a torcida não precisa, é claro que durante um jogo, no estádio, é bacana a torcida no estádio, tá? Mas eu acho que se a torcida acompanhar mais de perto essas questões administrativas do clube, né, a coisa funciona também. Né? E cobrar, saber, no domingo lá o clube arrecadou 2.000, né? Deu o final do mês aí, cadê a prestação de conta lá da portaria? Vamos publicar bem aqui, que não tá, por que não está publicado, né? Então precisa de mais transparência. Também. Entre vocês, diretores, e entre diretoria e torcida? Assim, eu acho que tudo, né? Porque essa questão da transparência passa também pela questão de gestão. Sim. Né? De gestão. E as pessoas precisam saber, todo mundo precisa saber. Eu não estou dizendo que tem algo errado lá, mas que é legal a torcida cobrar. Sim. Né? Da mesma forma que a torcida cobrar, quanto foi a renda do jogo? Né? Então a torcida precisa saber que no jogo a gente paga a ambulância às vezes, você paga a gandula, que é o quadro móvel, você paga tudo, você já começa o jogo ali devendo miseravelmente R$1.500, né? Ali do quadro móvel, que chama, enfim. Às vezes você começa o jogo devendo R$1.500, né? O jogo aqui em Teresina. Então é isso. Já vou citar alguns nomes e aí você me diz se foi procurado ou não por essas pessoas. Eliseu Aguiar. Não, ex-presidente Eliseu não. Genivaldo Campelo. Também não, ainda não. Evaldo. Depois do áudio, né? Depois do áudio. O Evaldo, cara, a gente conversa, eu converso com o Evaldo demais. Porque, como eu falei, o Evaldo é o cara que está dentro do clube direto, né? O Evaldo é um cara que está dentro direto. Então, assim, eu converso muito com ele para saber, pô, meu irmão, ei, como é que tá? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Entendeu? Não é questão de fofoca, é da gente saber mesmo o dia do... E até às vezes para saber dele, aí, meu irmão, como é que você tá?
Você está bem? Você está assim, está assado? Como é que está a tua situação? Né? Eu converso muito com o Evaldo. E é um cara riverino de todas as horas também. Né? Como eu falei ainda há pouco. Muita gente acha que não, né? Não conhece o Evaldo e a gente vive muito isso, né? De não conhecer as pessoas e às vezes bota lá um emblema no cara ou julga o cara. Mas é um cara que está presente dentro do clube, tem os seus defeitos, como todos nós temos. Mas eu acho que ele faz bem ao River. Né? Ele faz bem. E às vezes também, se ele tem alguma coisa que ele faz de errado, é a questão da gestão. Sim. Né? Como eu também faço, como eu posso estar fazendo, enfim. A gente tem a disputa agora do Sub-20 do Campeonato Piauiense. O River esteve na reunião com a Federação de Futebol do Piauí e outros dirigentes. Inclusive tem até uma polêmica, né? No meio do Sub-20. Fisioterapeuta. Tem polêmica? Teve, não teve fisioterapeuta, preparador. Sim, eu vi. Pois é, aí eu já vi através de rede social. O preparador físico, né? Disse que saiu lá porque estava sem receber. Né? Como eu falei, eu me afastei um pouquinho depois que o campeonato terminou. E acompanhei essa situação, realmente, né? Realmente aconteceu, tá lá. Não sei se colocaram outra pessoa, eu acredito que sim, porque o clube está treinando. Eu tive lá acho que quarta-feira. Quem comanda hoje a base, assim? Quem está hoje à frente da base é o Marco Antônio, né? O Marco Antônio esteve conosco também no campeonato, já esteve no River, no início da gestão do presidente Anivaldo, retornou agora no campeonato. E ele está lá na base, né? É uma das pessoas que está à frente. Ele é quem comanda a base hoje, o Marco Antônio. É o gerente, vamos chamar de gerente. Né? Aí está o Kelson, acho que tu conhece o Kelson. O Kelson me parece que está como supervisor. Né? Aí tem o Jason Guimarães, que foi elencado pelo presidente Ivo, que é quem cuida dessa parte financeira toda hoje, enfim. O certo é que está lá. Como riverino eu torço para que dê certo agora. A dificuldade lá é grande. Você me falou no início que o CT está sem energia. Como é que vocês estão fazendo para treinar lá? Então, os treinos acontecem durante o dia, né, com a luz solar ainda. Acho que começa por volta de 3h30, 4 horas e vai até 5, 5h30. Que é o que sempre acontecia, mesmo o profissional... Independente da energia, né? Mesmo porque se escurecer aí já era, né? Já era. Uma das dificuldades, por exemplo, com essa situação... é gelo, por exemplo. Nós temos uma parceria com o gelo, né? Permita aqui me dizer, mandar um abraço para o Neucélio, da Empório Pescados, né? Então, o Neucélio faz tempo que está com a gente, fornece gelo lá, na empresa dele. E, por exemplo, agora a gente não pode estar estocando, porque não tem energia. Não tem como gelar. Então, o que eu sei é que é por demanda. O time vai treinar hoje, então a gente compra 10 pacotes. 10 pacotes que precisa, então vamos para os 10 pacotes. Para suprir ali a necessidade do treino. Mas se chegar à noite eu precisar fazer um guaraná em pó para mim botar gelo, ainda já não vai ter, porque não tem. Porque por exemplo, na época do profissional, a gente pegava, vamos pegar lá 30 pacotes de gelo, né? Aí a gente tem um local, né? Eu tinha um local para ficar estocado, porque às vezes um atleta que deu à noite, mas o atleta tá fazendo um tratamento, aí o cara ia lá, pegava o gelo, enfim. Mas até onde eu sei, infelizmente, e eu falo isso triste, né? Infelizmente, até onde eu sei, está dessa forma. E é isso que eu quero mudar. É isso que eu quero mudar, com a ajuda da diretoria. Todo mundo, né? Dentro, assim, daquilo que você é autoridade. Você é um comunicador, uma pessoa que tem... E, claro, exerce também essa função dentro do River. O que você poderia... Digamos, estamos aqui com os diretores do River e daquilo que você é autoridade. Se você pudesse dizer hoje para eles o que você diria sobre a marca River. E o que faria? Assim, 2 exemplos que dava para implementar agora, mesmo sem tantas condições financeiras, mas dá para a gente implementar. Olha, a marca do River é uma marca muito forte. Quando a gente lançou a Carijó, na gestão do Genivaldo, e a gente recebeu o material até tarde, né? Recebemos o material um pouco tarde por conta do fornecedor, mas a gente passou a vender camisa. Eu acho que a torcida lembra, é uma das ações que a gente implementou. Nós vendíamos camisa na porta do estádio. A gente montou
chamado de stand, um pequeno stand na porta do estádio. Aí a gente vendia camisa, boné do clube, copo. Então, teve um jogo do Campeonato Piauiense que nós vendemos quase R$3.000. Então, assim, é uma marca muito forte, cara. É uma marca forte a marca do River. Né? Então, a torcida cobra muito. É emblema para carro, boné, tudo que tiver a marca do River, você vende. Né? Então, hoje, o que a gente precisa fazer urgente? Primeiro, né, até para acabar com essa história na próxima eleição e deixar as coisas às claras, nós vamos fazer um recadastramento dos sócios dos sócios patrimoniais do clube. O Djalma é sócio patrimonial, mas ele vai ter que se recadastrar. Ele vai fazer uma atualização e ele vai pagar todo mês, para que no dia que chegar a próxima eleição, ele vote tranquilamente, sem nenhum problema. Entendeu? Além disso, dessa questão da eleição, da próxima eleição, que quem tiver em dia vai pagar, todo santo mês o clube vai ter uma receita, Pedro, gerada, né, que essa é a essência do River Atlético Clube, é essa. Quem mantém, lá atrás, quem mantinha o clube eram os torcedores patrimoniais, com a sua mensalidade todo santo dia. Depois foi que veio essa história de time mania, que hoje a gente nem tem mais, infelizmente. Era até um tema que eu ia colocar, né? Como é que tá a time mania do River? Só para fechar, a outra questão financeira. Aí o recadastramento dos sócios, que é urgente, né? Como eu falei ainda há pouco, o Motoclube está fazendo, e outro dia eles estavam comemorando o número X de sócios. Né, para que todo mês eu tenha, ao final do mês, ou a partir do dia tal de cada mês, dinheiro para pagar funcionário, o nosso quadro lá de funcionários do CT, para você comprar algo para o clube que está necessitando, para você fazer uma manutenção numa máquina de lavada, rouparia, entendeu? Para você comprar um novo ferro de... Enfim. Né? E a outra, um novo sócio torcedor. Né, que a pandemia acabou com muitas coisas, e uma das coisas que acabou nos prejudicando foi a questão de um programa de sócio-torcedor. Então, da minha parte, eu já fiz contato com essa empresa de recadastramento para os sócios patrimoniais e voltei a conversar com a DataClick, que foi uma empresa que fez um plano lá atrás para a gente, né, que não deu certo por outras coisas, que não cabe dizer aqui, entendeu? Mesmo porque eu não vou ser leviano. Mas existem histórias escabrosas com o que era destinado através desse plano, mas que não vou falar aqui, enfim. Então já fiz contato novamente com esse plano, mas que pode ser qualquer um outro. Ou pode nem ser qualquer um outro, mas pode ser de ideias de gente do River. Entendeu? Aí, pronto. Então essas duas coisas, a gente tem que começar a trabalhar, a capitalizar o clube, mesmo porque não tem mais a Time Mania. Por que não tem mais? A Time Mania, ela já chegou a nos dar, até onde eu sei, mês R$80 mil. Então você fazia muita coisa. Por R$80 mil dá para você fazer. Pagar o salário de muita gente, né? Paga o salário. Paga muito custo. Né, do CT, aí você tinha, enfim. E que agora a gente não tem, porque as regras foram alteradas, né? O Altos acabou entrando, acho que é pelo ranking, né? E o Altos está aí, né? Nessa bicou aí o nariz para cima, está subindo, e hoje, infelizmente, tirou esse título do clube, né, na Time Mania, mas que é tranquilo, assim, eu digo tranquilo, por quê? O que nos falta? Trabalho, meu amigo, vamos trabalhar de novo, né? Se a gente chegar, eu não sei como é que vai ficar a situação do Altos, porque, poxa, precisa de torcida. Sim. Né? O River, que é o River, tinha muita dificuldade, a gente tinha que fazer campanha para a galera apostar. Por quê? Por conta da questão que eu falei ainda há pouco. Né? A torcida nordestina tem muita questão dos times sul-sudeste. Então, o cara às vezes quer ver o River forte, mas ele é Flamengo do Rio. Aí chega lá na lotaria, pô, marca o River aí, o cara, vou marcar o Flamengo do Rio. Ah, meu amigo, piauiense. A gente tem que ter essa questão piauiense, até para quando o Flamengo vier jogar aqui, como aconteceu aqui contra o Alto, a gente tem um time forte. Né? Então, assim, para a gente ter a Time Mania de volta e outras questões, a gente precisa trabalhar. É por isso que esse áudio aí da Discord, que não tem a intenção de prejudicar ninguém, pelo contrário. Eu quero resgatar trabalho dentro do River Atlético Clube para a gente fazer esse escudo brilhar novamente, que ele está ofuscado, tem uma nuvem na frente dele, cara. Que na hora que esse escudo aparecer, cara, é diferente, velho. Entendeu? Outro dia eu conversando com um colega da Crônica, e ele dizendo, cara, ó, o River é diferente. Né? É diferente. Ferroviário e Altos. Nada contra o Altos.
Parabéns para o presidente Varto, um excelente trabalho, às vezes sozinho, que eu acho até que ele tem que montar como eu falei, o time fora do time para começar a ajudar ele. Cara, mas um River e Ferroviário, pô, aquele Lindolfinho ali vinha abaixo, velho. Eu lembro. Não é? Quem não lembra de River e Vitória, 2007? Não é? Então, assim, a gente tem que trabalhar para isso, cara. Ah, o Fluminense está aí 7 jogos sem ganhar. Cara, cadê? Deixa o River estar no campeonato desse e 7 jogos sem ganhar. A torcida já tinha ameaçado o atleta, já era dedo no olho, chute, bomba da polícia. Nego já tinha ido no Treinador CT. ameaçadíssimo. Aí é que tá, velho. Aí é que tá a questão da camisa pesada, que os caras... Que às vezes alguns torcedores... Ah, porque o Altos é o maior, meu amigo. Não é não. Velhinho. Tem muito chão, velho, para percorrer. Entendeu? Então a camisa pesada é isso, cara. É o sentimento, sabe? É aquela foto que eu te mostrei do moleque lá no jogo, Sim. no Albertão do 4 de julho, o cara com a camisa do River, acho que 11 anos, 10 anos, mostrando o escudo do clube, cara. É isso aí, bicho. Entendeu? Então é isso, cara. Mas essa nova geração, se não tiver time pra torcer... É por isso que eu citei esse exemplo. Entendeu? É esse garoto, cara. Ó, outro dia eu tava voltando ali da Zona Leste, aí eu tô subindo a ponte JK, né, pra vir aqui pra Zona Sul. Tá, quando eu tô subindo a ponte JK, eu avistei um picolezeiro, empurrando o carrinho na contramão Já sei aqui, quem é. do lado direito da ponte. Aí quando eu olho pro carrinho dele, um escudo do River. Aí eu falei, olha, o cara é riverino. Aí quando eu levanto mais a vista, o cara com o bonezinho do River. Porra, bicho. Entendeu? E assim a gente roda... E ele tá todo o jogo do River, viu? A gente roda a cidade, a gente vê esses exemplos, entendeu? Quando eu estava ainda na torcida, eu tô lá em Piripiri, num jogo à noite. Eu e um vizinho meu lá de Saci. Aí deu um intervalo ali, ele saiu, daqui a pouco ele volta, meu vizinho. Falou, Djalma, diga lá, cara, vamos dar uma carona pro meu amigo fulano de tal. Aí eu falei, não, dou. Ele mora aqui em Piripiri, quer ir pra Teresina? Eu falei, não, pô, ele é torcedor do River, só que ele veio de ônibus. Aí eu falei, cara, eu vou pagar o jantar desse cara depois, porque, bicho, você tá entendendo o tamanho da paixão, bicho? O cara sair de Teresina, foi de ônibus pra Piripiri, sem saber se ia voltar. Aventurando, cara. Aí outra, naquele jogo, agora no Piauiense, River e Oeiras, aquele empate desastroso, River e Oeiras, lá no Albertão. Aí os times entraram em campo e tal. Aí eu poderia ir lá para a cabine. Eu falei, não, eu vou passar aqui a rampa e vou assistir o jogo lá, quietinho ali, estava todo uniformizado com a farda do clube, né? Enfim. E aí fiquei ali na cabine. Aí parece que começou uma garoazinha, uma chuvinha e tal. Aí os torcedores vieram todos ali para próximo da parede das cabines, né? Porque ali a chuva demora a chegar ali. Aí um garoto também, um garoto de uns 17, um jovem. Aí ele conversando com o carinha aqui e eu do lado. No auge da greve do ônibus, o cara foi pro estádio também, chegou lá, mas não sabia como é que ia voltar. E ele estava contando pro amiguinho dele lá, cara, não sei como terminar aqui, mototáxi, o ônibus não vai ter. Eu falei, porra, bicho. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender o tamanho desse clube, cara. Entendeu? Então, como a gente fala, o clube é grande, e as pessoas não entendem, o grande é o fulano, é o ciclano, porque tá... Não, cara, futebol é momento. Sim. Agora, grande é o tamanho do clube. E eu te digo outra coisa, cara. Não é todo clube do futebol piauiense que passa pelo que a gente está passando, não. Porque senão, ó, já era, velho. Já era. Vide Flamengo, que tem uma grande torcida. Mas... E a gente vai sair dessa porque enquanto eu puder gritar, entendeu? A gente vai sair bolando na areia, como diz o Caboclo. Vamos sair bolando na areia. Fala de candidato. Não é fala de candidato, não, cara. É para as pessoas chegarem. Então, assim, ó, ou você tá no meio do tumulto, ou então você sai, velho. Sim, verdade. Não é? Normalmente, eu iria fazer a pergunta assim, Djalma, qual é a projeção do River para os próximos anos, né? Por ser dirigente, por ser da comissão da diretoria e tal. Mas a pergunta que eu vou fazer é diferente, né? Qual é o sonho do Djalma para o River? Rapaz, Denis, é o sonho de todo torcedor. E é todo torcedor do Piauí. Não é só quem é riverino, não. Eu acho que quem gosta de futebol quer ver um time forte. Aí eu volto a dizer, qual é o time que carrega a torcida hoje, cara? É o River. Né? Então, meu sonho é a gente organizar esse clube, né? E começar do começo mesmo. É 2023, a gente, piauiensezinho lá, mas só vai jogar. Não interessa. Não interessa se a gente vai jogar 1 mês, 2 meses, essa coisa lá para torcedor adversário.
o campeonato piauiense vai ser a nossa Copa do Mundo. Né? Então a gente vai lá, pezinho no chão, vamos lá. Agora, a gente precisa trabalhar para a gente chegar no campeonato piauiense, ser forte. Aí você ganha o campeonato piauiense, ou pelo menos, né? Que não é meu pensamento, é ser campeão. Mas claro, futebol, e a gente tem que respeitar os adversários, pelo menos a gente chegar num vice-campeonato. Hoje tá difícil, né? Tendo Tá Fluminense alto. dificílimo, e se a gente não trabalhar? Para que o ano que vem a gente tenha calendário. Aí você começa, né? Você possa disputar uma Série D, né? Ou aí você vai brigar para jogar uma Copa do Nordeste. É isso, cara. E a partir daí, pronto, aí você não pode mais regredir. Porque a gente já apanhou aqui, tá apanhando, entendeu? Então depois que a gente alavancar, é trabalhar, é olhar os erros, aprender aqui, ó, tá aqui. Esse errinho bem aqui, porra, isso aqui me maltratou demais, mas eu já sei. Então eu vou bem aqui, cara, eu vou bem aqui e a gente vai dar certo. Entendeu? Porque quando o River for, meu irmão, essa cidade vai. Sim. Essa cidade vai. 2015 ali no Albertão, é isso, cara, é o estado. Tem gente que veio do interior torcer pro River. Eu tô num grupo de cronistas esportivos, tem uma galera do interior que o cara disse lá, pô, eu sou riverino. O cara lá de Picos. Inclusive eu fui com um grupo de amigos para assistir o jogo do River. Eu não sei explicar como foi que eu comecei a torcer pelo River, mas hoje eu sou. O cara tem um sentimento, né? Que é isso, pô. Vai todo mundo, vai governador. 2015, aí aparece Fundesp. Todo mundo quer. Na Copa do Brasil chegou um deputado, foi River e Fluminense, né? Chegou um deputado aqui. Meu irmão, era ele mais 20. Tá tudo para entrar. O Stanley faltava ficar louco. Eu vou sair dessa portaria. Então, eu falei, Stanley, na hora de ajudar não, mas na hora de na hora do bem bom, todo mundo quer vir, meu irmão. É desse jeito, cara. Ninguém quer pagar a conta. Então, né? Até pra galera aí, sem pagar, entendeu? Levar os assessores, a gente tem que ter um time forte, cara. Bora lá. Pô, o jogo do Alto foi massa demais, lindo, né? Sim. Parabéns pro Alto, pro VAR. O Alto jogou de igual para igual. Jogou de igual para igual. Não, nos dois jogos. Apesar do resultado, mas meu filho, rapaz, tu é doido. O Flamengo daquele ali, a camisa, a finança, era para ter atropelado. Aí o Alto disse, vem cá, meu filho. Porque eu vou com o time. Não interessa. O Alto Quero saber. Não, bacana. Aí o Galo velho, aí você imagina o Galo velho, com a galera que o sangue tricolor corre nas veias, gritando aquilo ali, entendeu? Carregando o ônibus, como a gente fez em 2015, pega o ônibus lá na Gil Martins, e carrega até no estádio, jogador, aquela confusão toda. É diferente, cara. É diferente, entendeu? E todo mundo sabe que é diferente. Todo mundo sabe que é diferente. Tem colegas que estão lá no outro time ali, que dizem, porra, bicho, é diferente. O River é diferente. E é mesmo. Né? Um time que o torcedor vai, leva melancia no treino. O torcedor vai lá, chega lá, pô, trouxe aqui uma melancia. É raiz demais, cara, é muita paixão e é bacana. Entendeu? É legal. Aí o cara, agora que aconteceu, o cara, se o River vai ganhar, eu vou dar 100 pro cara lá, e o cara leva o dinheiro. A diretoria, não, pô, o que é isso? Vai pegar. Não, deixa aí, rapaz. Futebol raiz, meu filho. Os caras levaram um esquema lá pra Floriano, o pessoal da torcida Galo de Aço. E aqui também no jogo contra o Flamengo. Aí quando apagou tudo dentro do estádio, eles montaram o esqueminha lá fora do estádio. Eu até saí, ainda fiquei tomando cerveja com eles até tarde, conversando do River. Aí minha mulher me ligou, rapaz, o que foi que houve hoje? Cadê o jogo? Eu falei, não, é porque eu encontrei a galera aqui do River. Aí se deixar, meu amigo, é até de madrugada falando do River. É outra história, cara. É um ativo que... O River tem uma torcida. Tem, cara, não é diferente. Então é isso que esse cara tem. Esse sentimento, entendeu? Que tem que ter. Se a gente arrumar a casa, cara, todo mundo ganha. Chegou a ser contactado por alguma torcida organizada nessa situação aí do áudio? Eu converso com todos os... Como eu estou no clube desde 2018, a gente tem um grupo, né? As organizadas têm um grupo comigo e eu não tenho um grupo com a diretoria, mas enfim. E eu converso muito com os meninos e eles estão preocupados também, né? E eu falei, eu aconselho, cara, o jeito é a gente cobrar, né? Eles têm muita consciência também das dificuldades, né? Porque é muito difícil. Futebol é caro, não é? Mas a gente precisa aparecer. A torcida precisa aparecer. Fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte. Não adianta no campeonato, eu até falei isso para eles, não vai adiantar no campeonato do ano que vem você estar esculhambando jogador, quer bater em jogador, quer ir para o CT, e agora
né? Você tem que cobrar é da gente, pô. E eu dou minha cara a tapa também, que eu tô lá dentro. Você tem que cobrar é da gente, né? Então, bora pra cima. Acho que é isso, né, Pedro? É isso, a gente viu aqui um torcedor, né? Não só um Torcedor cara que tá lá, dirigente. um dirigente, mas principalmente alguém preocupado com o River, com o futebol o do futuro Piauí. do River, o futebol do Piauí, o maior campeão piauiense, um ativo do futebol piauiense, de Teresina, e só para arrematar, tem um tio meu que ele fica revoltado. E aí, até acho um exagero dele, mas é mal de riverino mesmo, ser exagerado. Eu não sou riverino, mas eu sou daquele que quer o River lá em cima, assim como quero o Flamengo. Todo mundo quer o River. E aí meu tio diz assim, não é possível que a gente vê os times do interior lá em cima, o River, o Flamengo, esse time não estejam lá. É ruim. É ruim. O time da capital precisa. A gente também sente, por exemplo, energia. no Campeonato Piauiense, todo mundo quer bater no River. Rapaz, Sim. eu assisti um jogo, o jogo, não vou citar nome, mas um time, eu vi o jogo todinho lá do time. Rapaz, o time não jogou nada. Moço, aqui no Albertão, esses homens parece que estavam disputando, era uma final de Copa do Mundo contra o River. Meu amigo, não tinha bola perdida não, e era aquela confusão toda, e a gente, meu amigo, e a gente sempre fala pros caras que, ó, aqui o time a ser batido é o River. Então, se você entrar com nhenhenhen, meu amigo, você vai pro saco, né? Aí é tanto que, ó, Altos e River, aí o pessoal diz que é clássico. Fluminense e River, aí o pessoal quer fazer clássico. River e Parnaíba é clássico. Todo mundo com o River quer ser clássico. Quer ser clássico. Rivengo, né? O Rivengo, assim, para quem é torcedor, o clássico, Maravilhoso. o clássico do futebol piauiense é Flamengo e River. Independente Eu já vi Albertão lotado com o River. Independente eu do também. momento, o clássico é esse. Porque, independente do momento, né? A gente quer, não sei se vocês lembram, nós cancelamos o aniversário do River de 2020, acho que foi, que nós empatamos com o Flamengo, acho que foi empate o jogo, lá no Lindolfo. Galera, vamos golear e tal. Meu amigo, parece que foi empate, a torcida fez uma confusão, que é o que eu falo aí, meu amigo, é diferente. A torcida fez uma confusão, no dia seguinte a gente tinha uma festa no CT, eu falei, cara, presidente, na época do Ginaldo, meu pai, embora cancelar essa festa, porque os caras estão zangados, mexe. Lá vai dar dedo no olho, sudenga, bufete, por causa do clássico com o Flamengo, é diferente, cara, é diferente, entendeu? Meu irmão, obrigado por Estou ter, às ordens, estou às ter ordens. vindo. Acho que não é todo mundo, né, que se presta à situação que você se colocou, não só como torcedor, mas como dirigente, né, de se colocar à disposição, dar a cara a tapa, de brigar. Porque aqui é um discurso repetitivo que a gente sempre encontra aqui no vestiário, falando sobre os times da capital. Porque a gente tem um Fluminense que está em ascensão, tem o Altos, que é da região aqui mais próxima de Teresina, que também está em ascensão, mas a gente não tem River e Flamengo, não tem Piauí, mas especificamente River e Flamengo, porque são dois times que têm torcida, e a gente não tem esses dois times. E assim, é quase impossível, inconcebível a gente imaginar que isso iria acontecer com o River e Flamengo, pela dimensão que esses dois clubes têm. E você se colocar à disposição não só de gravar um áudio, divulgar, independente da forma como foi, e colocar a cara a tapa para tentar se reorganizar, e com o tempo, né? Porque daqui para o ano de 2023 ainda tem um bom tempo, é coisa de homem mesmo, de pessoa que de fato quer vestir a camisa daquele time. Então, assim, parabenizar pela atitude. Aqui, nem um podcast, nem você, a gente bateu em alguém ou denegriu a imagem de alguém, porque não foi essa a intenção. A nossa intenção desde sempre foi discutir sobre o momento do River. Sim. Que pra mim, né, independente, eu torço para o Flamengo do Piauí, mas pra mim o River é o maior do Piauí. Para né? que você não me disse isso antes? Deixa pro final, né? Eu vejo que o River é o maior, é o time a ser batido no futebol piauiense. E ver o River numa situação como essa é de lamentar demais pelo futebol piauiense. Então, assim, parabenizar e te agradecer. Até pensei assim, acho que o Djalma vai desistir, vai ter alguma ligação ali que vai fazer ele desistir, mas ainda bem que deu certo, né? Não, em momento algum eu pensei em desistir. Até pelo que você falou. A ideia do áudio não é atacar ninguém, não é apontar o dedo, mesmo porque no caso do presidente Ítalo, como eu falei ainda há pouco, ele sempre cumpriu o que ele acordou durante o campeonato. Né? Então a ideia, mas a gente entende que o futebol é difícil e que, de certa forma, após o final do campeonato piauiense, a gente se acomodou. Né? Houve uma certa acomodação, mas me preocupa, porque essa acomodação
está refletindo dentro do CT, do clube, na organização da base. Né? Então, o que eu quero é que as pessoas apareçam, né? Que a gente passe a planejar o clube, a pensar no clube, para que a gente chegue lá em 2023, no campeonato, a gente esteja pelo menos com a casa arrumada. Porque difícil vai ser. Você tem aí um Fluminense jogando, você tem um Altos jogando, você tem um Parnaíba que vai disputar a pré-copa do Nordeste, que vai disputar a Série D, você tem um 4 de julho, né? Que está na Série D. Né? Que está na Série D, que está jogando. Então, já quer queira ou quer não, são clubes que já têm uma base e que são clubes que eu falei aqui, que quando joga com o River, meu filho, ninguém vai pensando em quer ganhar mesmo, entendeu? Então é isso. E eu estou à disposição, né, aqui do podcast, já conhecia, né, já acompanhei outras entrevistas, e parabéns pela estrutura, né, pela forma que você e Pedro conduziram, e estou sempre às ordens. Pedrão, meu irmão, obrigado mais uma vez. Obrigado, Denis. Em especial estar aqui ao lado de Djalma. Foi meu professor, foi inclusive aquele que me entregou o diploma. Tá até lá a foto. E é um cara que a gente vê aqui, viu, Denis, nesse tempo todo que a gente esteve aqui, que é alguém apaixonado, mas que é alguém muito consciente do seu papel. Isso é muito legal. É racional. Não tá apontando. E o áudio, para mim, sem demagogia, sem apontar dedo para ninguém, foi alguém correto, falou certo, falou a verdade, apontou uma saída, ou, aliás, quer apontar saídas, quer gente junto para apontar saídas. Eu acho que é isso que pode fazer o River crescer. Agora, me preocupa, sim, não tem nenhum grupo de WhatsApp para vocês conversarem, me preocupa, sim, não ter reunião. Então, que essa conversa de hoje, ela sirva também para dar um estalo assim nos diretores do River e dizer, vamos mudar, o negócio não tá legal, a gente é grande, a gente não pode deixar do jeito que tá. Acho que é isso, acho que essa é a mensagem. É isso, obrigado, Djalma, obrigado, Pedro, obrigado a você de casa que nos acompanhou, e mais uma vez fazer aquele velho recadinho que você já sabe, né? Curte aí o canal, mostra aí que gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com a torcida do Flamengo do Piauí. Talvez apareça um flamenguista aí que queira fazer alguma manifestação como essa. Se inscreve no canal, compartilhe, comenta também aí se você gostou, se não gostou, qual a pergunta que faltou aqui pro Djalma, que a gente tem. Próximo podcast a gente pode fazer. Aí eu gravo um áudio e respondo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.